Olá, boa tarde a todos, em nome de Jesus. Nesse domingo eu quero trazer uma palavra ao teu coração, quero trazer algo dos céus para a sua vida. Gostaria que você entrasse em oração comigo, é apenas uma rápida palavra, uma explicação nesse dia de hoje, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Una a sua fé com a minha. Pai querido, Deus amado, Criador dos céus e da terra, nessa tarde eu peço permissão para entrar na Tua Palavra e peço o Espírito Santo que venha nos dar sabedoria para entendermos a Palavra do Senhor e as Escrituras Sagradas. Pai, abre os nossos ouvidos, tanto físico como espiritual, para que possamos, Senhor, receber esse alimento dos céus. Senhor, cuida do nosso coração e da nossa mente, nos traz a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero falar um pouquinho do texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 26. O título é A Cura do Endemoniado Gezareno. Há uma polêmica muito grande nas igrejas sobre manifestação e libertação. As pessoas confundem achando que é a mesma coisa, mas não é. Manifestação é você revelar aquilo que está em oculto. E o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas sim os principados e potestades e hostes espirituais do mal, como está falando lá no livro de Efésios. No Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, porque ele é o nosso adversário. Então, eu tenho que entender que manifestação é quando eu revelo aquilo que está em oculto, e o inimigo trabalha muito no ocultismo. O que é isso, pastor, ocultismo? A palavra já está dizendo que é trabalhar às escondidas, é trabalhar no oculto. Então, assim, é uma força maligna e muitas pessoas invocam essas forças malignas achando que elas podem dominar o ocultismo, o misticismo ou forças demoníacas. Você não tem condições de dominar uma força que é maior que você. O espírito é muito maior do que a carne. A força espiritual é muito maior. A gente tem que lembrar que Satanás ele é um anjo que caiu do céu, como a própria Bíblia vai descrever. Ele era um querubim ungido da guarda, o sinete da perfeição, era o que se tinha de anjo, na classe de anjo mais próximo a Deus, era ele. Então assim, você não vai dominar uma força que é muito maior que você. Eu tenho que entender que o meu adversário, o inimigo, ele é alguém que estava no céu, é alguém que conhece o trono, é alguém que conhece a fisionomia de Deus, é alguém que conhece a fisionomia de Jesus, é alguém que conhece anjos, querubins, serafins, tronos, potestades, principados. Esse é o teu inimigo. Ele não subestime o diabo achando, mas a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Sim, mas quando você está com uma vida posicionada com Deus. E mesmo assim não é para você ficar desdenhando do inimigo. Eu não estou aqui para defender o inimigo, mas eu também estou aqui para falar que ele tem uma força muito grande. Não subestime ele, porque a Bíblia já está dizendo que nós temos que ter estratégias para lutar contra o inimigo. E na questão que eu quero trazer para você hoje, que é falando sobre manifestação e sobre libertação, hoje eu vou falar sobre a manifestação. Esses inimigos, eles trabalham da seguinte maneira. Existem os principados e potestades, que são demônios, hostes espirituais que ficam nas regiões celestes, eles ficam num comando maior. A Bíblia vai dizer lá no livro de Daniel que quando o anjo chega até Daniel, ele vai dizer: Daniel, um homem muito amado, no primeiro dia que tu empenhaste no teu coração, eu vim em resposta. Mas o principado, ou seja, um demônio que atua no ar, me resistiu por 21 dias. Então você vê que lá, se você olhar o texto, está dizendo que o inimigo, o anjo ficou paralisado porque o inimigo resistiu ele durante 21 dias, e eram os 21 dias que Daniel estava jejuando. E depois que ele venceu o principado da Pérsia, está lá no texto, ele vai lutar contra o principado, o demônio que estava na Grécia. Então eu entendo com isso, cada estado, cada região há um principado que atua lá nos céus, na região alta, acima da nossa cabeça aqui, na região celeste, impedindo as bênçãos de chegar, as respostas de descer, porque o demônio principado estava resistindo à resposta que Deus já tinha mandado no primeiro dia para Daniel. Então aí foi revelado que havia ali um principado. E muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela manifesta com o demônio, não com o principado que está lá em cima, mas com outros demônios que ficam na terra. Existe um governo, um principado, uma potestade que fica no ar, uma hoste espiritual do mal que fica na região celeste. E existem outros demônios que ficam na terra, aqui na parte onde nós estamos,
que eles estão matando, destruindo, roubando e fazendo muitas coisas. E esses demônios, às vezes a pessoa chega na igreja e manifesta com um demônio desse. Então a gente está revelando o que está nela. Olha o que vai falar no texto aqui, de Lucas 8, 26. Então foram para a terra dos Gazarenos, fronteira com a Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios que havia há muito e não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então você vê que Jesus revela o que está ali. Foi revelado que havia um demônio ali e que Jesus mandou que ele saísse. Ah, pastor, mas então ele ficou liberto? Não fica liberto aí. A questão interessante é que a manifestação é mostrar o que está dentro. Agora, a libertação só acontece quando Jesus entra. Aqui o próprio Jesus teve um encontro com o diabo e o diabo teve que sair. E na sua vida aí, a pessoa que manifesta, a pessoa que está possessa por um espírito maligno, como é que ela vai ser livre? Não adianta chegar na igreja, eu botar a mão na tua cabeça, você manifesta com o demônio, eu mando o demônio embora. Porque se eu for no outro texto mais à frente, que vai dizer assim, ó, lá em Lucas capítulo 11, acompanha na sua Bíblia, a minha versão aqui é uma versão Almeida Revista e Atualizada, é uma versão chamada ARA. Eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas na sua Bíblia aí, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 24, vai dizer a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra varrida, ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entram, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Veja, está falando de homem, está chamando que nós somos a casa, que o homem é a casa por onde o inimigo quer fazer morada. Lá em Lucas 8 ali é uma legião de demônios. Você vai ver isso também lá em Mateus, que vai falar, quando Jesus lá em Mateus vai perguntar qual é o teu nome, e o Satanás vai dizer legião porque somos muitos. Mas aqui no Lucas 11, 24 está dizendo que o espírito imundo saindo do homem anda por lugares áridos e não achando repouso diz: voltarei e levarei comigo mais 7 piores, e o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Então a manifestação é mostrar os demônios que estão dentro, revelar o que está dentro. E a libertação, quando acontece a libertação, é quando você aceita Jesus, quando Jesus entra, se cumpre aquela palavra que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei. Que porta é essa? A porta do meu coração. Coração é uma casa que não tem janela, que só tem uma porta, e a porta só por dentro. Você tem que aceitar Jesus. Você só vai ser livre e liberto quando Jesus entrar. A Bíblia diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Só que essas obras são desfeitas quando ele faz morada em você, quando ele passa a ser o seu dono, a ser o seu Senhor, quando você passa a ter uma aliança com Deus. Então manifestação não é eu botar a mão na tua cabeça, você manifestar com o demônio e eu falar: em nome de Jesus sai. Tá, em nome de Jesus o demônio saiu. E se ele voltar, a casa estiver limpa, ou seja, Jesus não estiver dentro do teu coração, o diabo vai voltar e vai ficar pior. Então muitas vezes eu estou fazendo um desserviço, mandando o demônio embora de uma pessoa que não vai aceitar Jesus, porque ela vai ficar pior. A Bíblia está dizendo isso. Ela vai ficar 7 vezes pior. Então o que acontece? Quer ser livre? Você precisa aceitar Jesus. E Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso seguir ele. Ah, pastor, mas lá na minha igreja está fazendo uma campanha de libertação de 9 sexta-feira, de 10 sexta-feira, de 7 sexta-feira. Beleza. O que o pastor está fazendo? Vós sois limpos pela palavra que tem ouvido. Então o pastor está trazendo um alimento para você e você está se libertando aos poucos. Eu tenho que entender como é que o diabo entra na minha vida e como é que Jesus entra na minha vida. Simples. Jesus está dizendo: se alguém abrir a porta, eu entro. Jesus está dizendo: aquele que me confessa diante do Pai, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, diante dos seus anjos.
Eu tenho que confessar com a minha boca. Por isso que o pastor te chama para frente do altar. Você que vai aceitar Jesus, vem aqui na frente. Você precisa ir na frente do altar. Não é uma coisa, porque o pastor quer me envergonhar, me expor, não. Porque tem que ser uma palavra pública. Lembra? Deus criou os céus e a terra, o mundo, o universo, através do quê? Da palavra. Palavras são como documentos. O que você liga na terra, no céu é ligado. Quando eu ligo na terra que eu sou de Cristo, o céu liga que eu sou de Cristo. Há um reconhecimento. Porque a palavra tem poder. Então, quando eu libero a palavra e falo, Senhor Jesus, eu lhe aceito como meu único, suficiente e exclusivo, eterno Salvador, eu estou ligando, eu estou legalizando, eu estou verbalizando, eu estou criando no mundo dos homens, confessando diante dos homens e confessando diante de Deus. Lembra que quando Satanás quer tirar você da igreja, na perseguição, nas grandes perseguições, o que a pessoa que chega para matar o crente faz? Nega o teu Deus e eu te deixo vivo. Eles querem que você fale, verbalize que você está quebrando aliança com Cristo. Isso é tão interessante que eles precisam que você fale. Porque se você não fala, Jesus está dizendo na Bíblia, não negues antes que morra. Está escrito. Você não deve negar. Mas está me perseguindo, vai me matar, vai me assassinar se eu não negar Cristo. Se você negar Cristo, você perdeu sua salvação. E foi só uma palavra. Da mesma maneira que a palavra que você verbalizou faz com que o diabo saia, faz com que o inimigo vá embora e faz com que você tenha aliança com Deus. E por isso eu preciso confessar Jesus com a minha boca. E depois que eu confesso, eu vou fazer a segunda parte. Todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Quando eu nego o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu faço, eu aceitei Jesus, por amor a Ele. Por exemplo, como é que o diabo entra na tua vida? Pelo ouvido. Você ouve uma palavra que vai até o teu coração. O coração é casa de sentimento. Depois volta para a tua cabeça, lugar de decisão, campo espiritual. Uma esposa chega para o marido e diz assim, eu te traí. Entrou aonde? Pelo ouvido, desceu para o coração, gerou um sentimento de ódio. E agora sobe um sentimento para a cabeça do homem, dizendo assim, você precisa matar ela por conta da tua honra, ela te traiu. E aí você tem que decidir aqui, na tua razão, qual a atitude que tu vai tomar. Tá entendendo? Uma palavra que entrou, o diabo semeou uma traição, chegou ao teu ouvido a traição, agora depois que ele semeou a traição, ele quer semear o quê? A morte. Lembra que o salário do pecado é o quê? É a morte. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí que foram traídas, indo lá e matando a esposa, matando o marido. Como é que começa uma briga? Começa por aqui, uma discussão. Um motivo para começar uma discussão. Provérbios vai dizer que o bater do leite faz manteiga, o apertar do nariz faz sangue e o acender da ira produz contenda. A briga começa a ficar mais intensa, começa a falar palavrão, o ódio começa a bater, daqui a pouco você começa a agredir. Alguém te ofendeu, desceu para o teu coração, você se sentiu ofendido, subiu para a tua cabeça vai dizer assim, você vai deixar isso barato? Você vai deixar quieto? Aí você vai lá e reage, mata uma pessoa, agride uma pessoa, xinga uma pessoa, é mais um pontinho para o diabo, é mais um motivo que ele está entrando no teu coração, é mais um motivo que você está ficando endemoniado. Alguém te fecha no trânsito, você acha um absurdo, por causa de 1 metro, 1,5 metro de asfalto, você se sentiu desonrado porque alguém entrou na tua frente. Você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros para se vingar e devolver uma fechada. Você mostra o seu dedo para a pessoa, você xinga ele, você xinga a mãe dele que não tem nada a ver. E aí Satanás faz assim, parabéns, eu entrei. Você libera uma palavra de maldição sobre a tua família, sobre o teu filho, dizendo, esse menino miserável, esse menino desgraçado, essa menina vai ser uma prostituta, esse menino vai ser um bandido. Você liberou uma palavra. E a palavra tem poder, porque você é autoridade na vida do seu filho. Entende? Aí é onde Satanás entrou mais um pouquinho. E daqui a pouco Satanás entrou de tantas maneiras na sua casa, na sua vida, na tua família, que aí Jesus tem que vir. E vai se cumprir outro versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras que o diabo fez. Lembra que o diabo não fez sozinho, você ajudou ele. Ah, pastor, mas o senhor disse que é o ouvido, é a boca, é o olho. Quantas vezes você olha pornografia e você deseja aquilo para a sua vida? Quantas vezes a gente olha uma mulher na rua e deseja aquilo para a nossa vida? Quantas vezes você, mulher, ou vê um homem numa academia ou em algum lugar e deseja aquilo para a tua vida? Entende? Então, são sentidos. O diabo ele precisa atuar nos sentidos. Ouvido, visão, fala. Ele vai atuar nos sentidos. Sentimentos.
Então são essas maneiras que o diabo entra, e quando ele manifesta a ponto de chegar, tomar todo o corpo, e aí quando o pastor pergunta qual é o teu nome, ele vai dizer legião ou qualquer outro nome de demônio. Cada demônio é específico de uma coisa. Há um demônio para a morte, há um demônio para a prostituição, há um demônio para a briga, há um demônio para a contenda, há um demônio para a idolatria. Como é que eu vejo isso? Gálatas capítulo 5, os frutos da carne e fruto do espírito. Se você se encaixa em um daqueles frutos ali, você vai começar a entender o que está dominando a sua cabeça. Se você está sendo guiado pelos frutos do Espírito, bondade, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, são os frutos de Deus, que é o fruto do Espírito. E o fruto da carne, lascívia, prostituição, inimizades, porfias, brigas, contendas. Lá está falando. E ali eu consigo entender se eu sou de Deus ou não. Ou se eu estou sendo do diabo, ou sendo do inimigo. Você conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. Na casa você vai lá num pé de laranja e acha um morango? Não vai achar. A laranja vai produzir segundo, ainda que você enxerte ela, misture ela, ela não vai produzir o que é uma coisa muito diferente do que ela foi programada para fazer. Você pode ser o crente frio, o crente morno ou o crente quente. A escolha é sua. Uma coisa a gente tem que entender, no céu não entra de qualquer jeito. Para mim ser livre, para mim ser liberto, eu preciso que Cristo seja o centro da minha vida. Ah, pastor, então eu vou ser perfeito? Quem dera se a gente fosse perfeito. Quem me dera ser perfeito? Eu estou muito longe de ser perfeito. Eu tenho que errar o menos possível. Eu tenho que minimizar o meu erro máximo e errar o menos possível. Tem dia que eu vou estar irado, a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Ou seja, você pode ficar irado, mas não dê a razão. Não se exploda, não se estoure, não vá lá se vingar. Ah, mas eu estou chateado. Paciência, vai passar um momento. Ah, mas a outra pessoa que errou comigo, lembre-se que o magoado, o ofendido, a vítima, não deve carregar mágoa, eu preciso me livrar. Ah, mas eu briguei dentro da minha casa, minha esposa está isso, aquilo, outro, ou meu marido. A Bíblia diz que não venha se pôr o sol sobre a tua cabeça, sem que você conserte isso. É necessário a gente entender isso, porque senão o diabo está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que quando o espírito imundo sai do corpo do homem, anda por lugares áridos e não achando o lugar, diz, voltarei para a minha casa. Essa casa precisa estar habitada com Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Efésios 6,10, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. O diabo vai colocar uma cilada para você todo o tempo. Vai ficar no teu ouvido aqui, cilada. Você foi liberto da bebida, evita passar na frente de uma distribuidora. Você foi liberto da prostituição, evita passar onde você vai achar mulheres desse tipo, homens. Evita o teu vício, evita o teu erro. Vós sois limpos pela palavra que tem ouvido. Por isso você tem que estar ouvindo a palavra. A pregação não é você apenas ler. O ler vai te trazer conhecimento, mas o ouvir vai te trazer fé. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra. O intuito de eu colocar esse vídeo aqui hoje é para que você ouça a palavra, que você seja limpo pela palavra, ela produza fé em você. E a fé vai produzir esperança e frutos. A fé vai ter obras se você se dispor a caminhar, se você dispor a ir. A fé vai trazer frutos. A fé não pode ser paralisada, parada. A fé é itinerante, ela está em movimento. A fé é como se fosse um músculo que precisa ser exercitado para crescer. Quanto mais você exercita o seu músculo aqui, o seu braço, mais ele vai crescer. Se você para de fazer exercício, o que acontece? O músculo vai definhar. A fé é a mesma coisa. Enquanto você exercita a sua fé, ela vai ficar mais forte. Quando você para de exercitar, ela vai ficar definhada. Paulo está dizendo isso. Encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele está dizendo, eu vou morrer daqui a pouco, vão cortar a minha cabeça fora por amor ao evangelho, mas a minha fé eu usei o máximo possível dela, o máximo que eu consegui. E você precisa fazer isso. Então, assim, entenda que manifestação é mostrar o que está dentro. Eu posso manifestar com o Espírito Santo, ou seja, é uma manifestação do fruto do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É interessante, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Não é quando eu falo em línguas. Esses dias, um tempo desse, a gente ficou numa questão que eu fui até uma pessoa que estava possessa de espíritos malignos, e o diabo falou em línguas. O diabo fala em línguas. A Bíblia vai dizer que o diabo se passa por anjo de luz, então ele vai falar a língua dos anjos. Eu tenho que entender o fruto do Espírito. Não tem como você ver um fruto ruim numa árvore boa. Não tem como você ver um fruto bom numa árvore ruim.
Entende? Então eu sei que eu tenho o Espírito Santo pelo quê? Pelas obras. Não é porque eu falo em línguas, porque eu rodo no poder, porque eu flutuo na igreja. Não, não. Eu entendo que o culto não é quando começa na igreja. O culto é quando eu levanto no meu dia a dia, quando eu acordo, quando eu vou dormir. O culto começa na hora que eu acordo no meu dia, a hora que eu vou dormir está terminando. E aí na madrugada o Senhor ainda me levanta para orar. Então eu tenho que entender isso, que ter o Espírito Santo é ter os frutos dele. É ter a presença viva do Espírito Santo. E se o azeite que representa o Espírito Santo está pouco, a lamparina é o teu coração. Você precisa completar e encher mais e mais. É buscar a presença de Deus todo o tempo, buscar quarta, sexta, domingo nas igrejas, e buscar na sua casa, tá orando. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? A lei do Senhor é isso aqui, ó. E nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas não secarão, mesmo no tempo de sequidão ele continua dando fruto. Você precisa ter fruto, porque senão o diabo vai tomar a tua vida. Não tem como. Ah, pastor, mas eu não vou no ambiente, eu não vou em tal lugar. Não, não é sobre isso. Entenda que você pode ficar endemoniado dentro da sua casa, só fazendo as coisas que o diabo quer. E uma das maiores artimanhas que o inimigo tem é ficar em silêncio, é ficar em oculto, é ficar quieto. É parecer que ele não está ali trabalhando. É uma discussão que começa e vai ficando cada vez pior, vai aumentando a ponto de uma agressão, e algo que com o tempo vai ficando comum na sua casa, na sua vida, na sua família, e você não está percebendo. E a Bíblia está sendo bem clara quando ela diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão para nos devorar, e você não está percebendo que ele está do teu redor rugindo. E às vezes é muito tarde, daqui a pouco ele tomou toda a tua cabeça, ele tomou toda a legalidade do teu corpo. Você vai ver que nesse texto que a gente leu aqui do endemoniado, de Lucas 8, nem prendendo ele com correntes, com grilhões, com cadeias, ele quebrava. Ou seja, a força do inimigo estava tão forte na vida desse homem que ele quebrava as correntes. Não tinha quem podia segurar ele, o diabo jogava ele no chão, espumava, cortava, machucava ele, só não matava. Porque o domínio do diabo estava muito grande. Talvez o diabo está com domínio na tua casa e você não está percebendo. Ah, pastor, mas eu não estou manifestando com o diabo. Mas você está xingando o dia todo, você está espraguejando o dia todo, você está maldizendo o dia todo, você tem inveja, você está tendo frutos que é do diabo. E um dia esses frutos vão ser consumidos. Entende? Talvez você está plantando isso na tua casa, nos teus filhos, através da tua vida. O filho não vai escutar o que você fala, ele não vai escutar o teu conselho, ele vai fazer igual você faz. E se a sua obra é ruim, se o seu fruto é ruim, amanhã os seus filhos vão estar repetindo. Provavelmente 90% de chance dele estar fazendo a mesma coisa que você está. Você é um marido que bate na sua esposa, seu filho está aprendendo com quem? Com você. Você é uma esposa que trai o marido, sua filha está aprendendo contigo. Então amanhã não reclame, porque é você que está plantando. Eu tenho que entender qual o tipo de semente que eu estou plantando. Amanhã não dá para reclamar da colheita. Ah, Deus, mas a minha vida está assim, está desse jeito. Tá, mas quem permitiu ficar assim foi você. Quem se permitiu chegar no ponto de ficar viciado na droga foi você. Quem ficou viciado na bebida foi você. Por quê? Porque em algum momento você pegou um copo e falou assim: opa, é só um pouquinho. É só um pouquinho de pecado, é só um pouquinho de cerveja, é só um pouquinho de bebida, é só um pouquinho de droga, é só um pouquinho de prostituição, é só um pouquinho disso, é só um pouquinho daquilo. O diabo está falando assim: cada vez que você me dá um pouquinho eu estou juntando, e logo vai ser um montão, e quando tiver um montão fica mais difícil de sair. Tá entendendo? Ah, eu quero ser livre de um vício. É simples. Jesus está dizendo: negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Todo aquele que quiser vir após mim, ou seja, eu não consigo ir primeiro que ele, eu tenho que vir depois dele. Jesus tem o primeiro, ele tem que ir à frente. Lembra? Ele vai à frente e eu que vou seguindo ele. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Tem dia que a minha ignorância quer dominar. Tem dia que um vício quer dominar. Tem dia que a bebida quer dominar, tem dia que a droga quer te dominar, tem dia que a prostituição quer te dominar, mas você vai dizer assim: por amor a Cristo eu não vou. Então eu começo a negar a minha vontade, que muitas vezes está tão misturado com o pecado, que a minha vontade e a vontade do pecado se tornaram uma só. E eu tenho que negar isso. Eu tenho que negar essas vontades, as minhas concupiscências, ou seja, o que é isso? Os meus pensamentos perversos de prostituição. Ah, eu desejei a mulher tal, eu desejei a fulana de tal, eu desejei o homem tal. Está na tua cabeça.
e eu tenho que deixar essas coisas para trás. Jesus está dizendo isso, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Deus já te libertou, já te fez ter uma mente nova, um coração novo. Para de querer voltar no passado e achar o que Deus já tirou da tua vida. Você vai ser livre quando você quiser. Eu estou esperando Jesus me libertar. Jesus já te libertou, irmão. É você que tem que tomar a sua cruz e seguir, e não voltar para trás. Jesus vai curar um homem que numa aldeia, e é interessante que ele vai dizer assim: o que você vê? Eu vejo o homem como árvores. E Jesus cura aquele homem. Conforme Jesus vai tirando aquele homem da aldeia, ele vai sendo curado. O que Jesus fala para aquele homem? Não volte mais para aquele lugar, porque é o lugar que está te deixando assim, é o lugar que está te contaminando. Entende? Tem lugares que vão te tirar da presença de Deus. Você foi viciado em prostituta, você vai lá no prostíbulo. Agora eu sou crente, eu vou entrar lá no prostíbulo, eu entro e saio na hora que eu quiser. Claro que não, tu vai cair. Eu fui liberto da cachaça. Aí vou lá na distribuidora conversar com um amigo meu. Não, tu vai beber, tu vai cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não volte no cenário onde você sabe que não é forte para vencer. Ser forte não é bater de frente. A Bíblia está dizendo lá, eu falei várias vezes aqui nesse vídeo, Efésios capítulo 6 versículo 10, revestir-vos de toda a armadura para que possais resistir. A Bíblia está mandando você resistir. A Bíblia não está mandando você vencer, ela está mandando você resistir ao diabo, e ele fugirá de você. É resistir. E se não está dando para resistir, então foge dele. Fugir da aparência do mal. Se você não consegue resistir, fuja. José, quando está na casa de Potifar, o que ele fez? Deixou até a capa para trás. Quando a mulher falou: vem cá, provavelmente aquela mulher deveria ser uma mulher muito bonita, muito formosa. E José não está lá esperando para ver se ele vai ser resistente ou se ele vai conseguir vencer. Ele está fugindo, ele está correndo. Ele deixou a capa para trás, ele deixou a roupa para trás e falou assim: sai fora, Satanás. Você tem que fazer a mesma coisa. Nos dias de hoje, as pessoas, em vez de fugir, elas estão abraçando o pecado. Elas estão dizendo assim: não, eu já tenho resistência. Não tem, você vai cair, você vai pecar e vai perder a tua salvação. Para de querer achar que é forte. Pastor, mas está escrito na Bíblia: digo fraco, eu sou forte. E em outras situações, não é nessa. Entende? A Bíblia está dizendo: foge da aparência do mal, senão você nunca vai ser livre. Você vai vencer um vício, seja lá qual for, de jogo, de bebida, do que for, resistindo, fugindo dele. Até chegar a um ponto em que você vai dizer assim: isso não tem mais poder sobre a minha vida. A abstinência do pecado é tão grande que ele vai morrer na tua vida. Essa semente podre que você rega através do teu pecado, se você parar de regar ela, essa árvore, essa planta vai secar, e quando ela secar, ela morre. E quando ela morrer, ela não vai ter mais poder na tua vida. Mas você precisa chegar nesse nível do pecado já não ser mais parte da tua vontade. Paulo vai dizendo: já não vivo eu, mas Cristo em mim. E essa vida que tenho agora é no Filho de Deus. Para ele chegar nesse ponto, não pense que foi fácil. Ele teve que negar. Ele está dizendo assim: eu estou esmurrando a minha carne para não pecar. Paulo vai dizer isso. Você vê que Paulo está fazendo força para resistir. E a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir. O diabo não vai chegar com chifre, com a cara de monstro. Não, ele vai chegar através de um prazer. De um prazer para a tua carne, um prazer para a tua alma, entende? Ele vai chegar através do orgulho, vai chegar através de muitas situações que vai te alegrar. Ele vai fingir que é teu amigo, ele é oculto, lembra? Ele vai colocar uma mulher bonita, mas ele está por trás. Ele vai colocar um homem bonito ali, mas ele está por trás. Ele vai colocar um vício. Como é que o traficante faz com você quando você não é viciado? Experimenta aí, estou te dando. Aproveita a promoção, bebe aí um golinho, fuma aí um cigarrinho, cheira aí um pouquinho de cocaína. Experimenta o crack. A primeira dose é de graça. A outra vai custar a tua alma. Vai custar tudo que tu tem. Quantas pessoas perderam família, marido, mulher, filho, casa, emprego por causa de uma pedra de crack de R$10, R$5? Quantas pessoas estão destruídas? A proposta do diabo parece boa, mas o fim é morte. Jesus disse isso, que as obras do diabo, elas vão trazer morte. O salário do pecado é a morte. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele está fazendo isso na vida de muita gente, através de muitas coisas, inclusive dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas, que as pessoas não é livre, não é liberta de nada, acha que está livre e não está, acha que é de Deus, mas não é. Para você ser de Deus, você tem que ter fruto. Não adianta entrar de uma porta para dentro, sentar numa cadeira, escutar 1 hora e meia de culto e voltar para, quando acabar o culto, voltar para a sua vida e ser a mesma pessoa.
Jesus não quer isso não, ele quer que você mude de verdade, que você ande segundo a vontade dele, ande igual a ele andou, se santifique, se separe, se purifique, conheça a profundidade da palavra, conheça as escrituras, conheça o dono da palavra. É isso que Deus quer de você. Ele não quer que você seja religioso, ele quer que você seja filho. Filho conhece o pai. O filho conhece o pai porque ele está dentro de casa. Lembra que eu te falei que o filho não vai ouvir o teu conselho, ele vai fazer o que você faz. Jesus está dizendo assim: eu não vim fazer o que eu quero, mas eu vim fazer o que meu pai quer. Por quê? Porque eu e o pai somos um. Por que somos uns? Porque eu vejo o que ele faz e eu repito. Jesus repetia o que o pai fazia. Jesus repetia o que acontecia no céu. Jesus é alguém que anda segundo a vontade do pai. Ele está dizendo: eu tenho as minhas vontades. Jesus disse: eu não vim fazer o que eu quero. Então ele está dizendo assim: eu não vim fazer as minhas vontades, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Entende? Ele veio fazer o que o pai quer. Eu tenho que, se eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer o que o meu pai quer. E o que o meu pai quer é o quê? É o que está escrito aqui, ó. Conhecereis a verdade. Ela vai te libertar. Andai segundo o dono da palavra. E aí você começa a andar igual a Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim fará os mesmos sinais que eu faço, e até maiores. Você está fazendo? Ele que disse, não fui eu não foi o pastor não, foi o próprio Jesus disse. Em meu nome expelirão demônios, e está lá falando: beberão, se beber alguma coisa mortífera, não, você não vai morrer, pisarão em serpentes, escorpiões, sobre toda a força do mal. Jesus está dizendo. Mas eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser filho de Deus de verdade. E ser filho de Deus não é ser crente que só vem na hora do culto, senta na igreja e vai embora, não. Eu preciso estar todo dia me parecer com ele. Todo dia eu preciso vencer. Eu não venci uma vez quando eu me batizei, eu não venci uma vez quando o Espírito Santo desceu na minha vida, não. Eu tenho que vencer todos os dias, negando as minhas vontades. Isso é muito difícil. E isso é libertação. Libertação não é eu botar a mão na tua cabeça e falar: sai, diabo. Não. Libertação é você parar de fazer o que o diabo quer. Quando você parar de fazer o que o diabo quer, ele vai fugir de você. A Bíblia diz que o diabo vem por um caminho, mas por 7 fugirá da tua presença. Mas quando é isso? Quando você se converte. E o que é converter? Tomar a forma daquele que você escolheu. E qual é a forma que você escolheu? É de Cristo. Então, converter-se é tomar a forma de Cristo. Quando eu pego um copo de água, coloco um pozinho aqui para fazer um suco e mexo, isso aqui deixa de ser água e se torna o quê? Suco. Ele se converteu em suco. Ele deixou de ser água para ser suco. Você vai deixar de ser quem você é para ser alguém que é de Cristo. E aí eu preciso entender, como Paulo falou, eu já disse aqui: já não vivo eu, mas Cristo em mim. Por quê? Porque o Saulo era um assassino, o Saulo era um perseguidor, um Saulo é alguém que batia, que quebrava, que matava, pegava carta com os sacerdotes e com os oficiais da lei e ia perseguir o povo. E o Paulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, e aquele encontro vai mudar tudo na vida dele. Ele já não consegue ser mais o mesmo. Ele diz: eu preciso me parecer com Cristo. Ele começa, Jesus está dizendo lá, quando ele tem um encontro com Paulo, com Saulo, né, que vai se tornar Paulo, ele vai dizer assim: porque me importa mostrar o quanto você sofrerá por amor a mim, porque isso é um vaso escolhido. E nós vemos a história do apóstolo Paulo, que é maravilhosa. Ele se torna alguém que é de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde: você é alguém que é de Deus? Quando Lucas vai dizer assim: eu nunca vi Cristo, mas quando eu vejo você pregando, eu vejo Cristo em você. Será que você tem um prazer de alguém olhar para você e dizer assim: eu vejo um homem de Deus na tua vida, eu vejo uma mulher de Deus na sua vida, você é um canal de Deus, você é um canal de bênção, você é alguém que me traz a presença de Cristo? Como as pessoas te veem, como Deus te vê, como Satanás te vê? Satanás tem que te ver como inimigo, Deus quer te ver como amigo. E como você se vê? Como um filho de Deus. É assim que tem que ser, porque todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E tem que ser inimigo do mundo, dos prazeres do mundo. O mundo está dizendo assim: você pode ter mais de uma mulher. O mundo está dizendo: você pode beber, nem que seja só um pouquinho. É só um pouquinho, não. Eu não vou aceitar um pouquinho de pecado. Ah, você pode usar só um pouquinho de droga. Não, eu não vou aceitar. Porque de pouquinho em pouquinho vai se encher o copo. De pouquinho em pouquinho faz um montão. Isso não me serve. Ah, mas tá todo mundo tendo mais de uma mulher, você tem que... Não. Ah, mas a Bíblia diz que o homem podia, no Antigo Testamento podia se casar com várias mulheres. Não é para mim. E Paulo está dizendo: tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, eu não estou sendo impedido de fazer nada. Beber, fumar, usar droga, eu não estou sendo impedido de nada. Se prostituir, não estou sendo impedido de nada, mas eu não quero. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém beber um pouquinho, não me convém beber cerveja sem álcool, porque o Salmo 1 está dizendo que eu não tenho que me parecer,
Eu não tenho que me assentar na roda dos escarnecedores, nem que seja para beber a cerveja sem álcool. Ah, mas os evangélicos bebem, o problema é deles. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Eu não sigo o placa da igreja, eu não sigo... Não, eu sigo a Jesus. Ele é o meu guia, ele é o meu diferencial. Eu sigo o Espírito Santo. Eu sei que se eu fizer, eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu não ando segundo os que andam na carne. Ela fala lá no livro de Gálatas. Mas eu ando segundo o que anda no Espírito. Eu não ando segundo a carne. Eu não ando segundo a consciência, o pensamento da carne. Eu ando segundo o pensamento do Espírito. Então, me desculpe, mas isso aqui não me cabe. Esse pouquinho de pecado não me serve. Esse pouquinho de sujeira não me serve. Por quê? Porque senão eu vou ficar igual lá na passagem do Gazareno, lá em Lucas 8. Eu vou ficar parecendo aqueles porcos. Me desculpe a palavra. Os porcos não querem aceitar o diabo. E muita gente está aceitando. E o diabo está entrando através do pecado. Ele entra através do pecado, irmão. Seja lá qual for o pecado. O diabo não tinha autoridade na terra. Mas ele venceu Adão com o pecado. O que é o pecado? Desobediência. Então agora o diabo entrou na terra por conta do pecado do Adão. E talvez o diabo está entrando na tua vida por conta do teu pecado. Está na tua casa, na tua família. E você está aí, nem está vendo ele, nem está percebendo, nem está achando que ele está te atacando. E ele está aí há muito tempo. Lembre-se que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus só vai desfazer a obra quando ele for o mais importante na sua vida. Só para a gente finalizar, a Bíblia vai dizer assim: tendo o valente dentro da casa e chegando o mais valente, vai tirar o que está dentro. O valente, né, na tua vida talvez está sendo Satanás, mas o mais valente é Cristo, que te liberta de qualquer coisa. Só depende de você. Para você ser livre, depende só de você. Cristo já te libertou. Agora você precisa entender que você é livre e não voltar no lugar que ele já tirou você. Amém? Que Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Não esquece, me ajuda aí, compartilha esse vídeo, manda para os teus amigos, manda aí, compartilha nos teus canais, nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, Facebook, Instagram, me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.